Muito bem, vamos retomar o nosso estudo sobre as descolonizações, vamos assim dizer, da África e da Ásia. Nós vamos fazer uma retrospectiva da parte que nós já vimos, para que se ressalte alguma coisa mais importante que possa ter passado desapercebido. Então, por que ocorreu a colonização da europeia, da África e da Ásia? Vamos nos lembrar que lá, nos anos 1700, 1850, as potências europeias desenvolveram a Revolução Industrial. Esta Revolução Industrial levou a que fosse produzido uma quantidade grande de produtos e que precisava existir um consumidor para essa mercadoria produzida. Onde eu vou levar o meu excedente de produção? Para qual mercado eu vou oferecer esta quantidade de material que foi produzida e não tem comprador imediato? Então, para que a gente possa ter uma ideia, quando a família imperial, família real portuguesa veio para o Brasil e o mercado brasileiro ficou aberto aos produtos ingleses, o Brasil importou patins para gelo, aquele que embaixo parece uma faca, uma navalha. Ora, onde que o Brasil vai usar patins para gelo, para patinação? Ele era usado como puxador de porta. Ficava na porta aquele patins em pé, parafusado na porta, e a pessoa puxava para abrir a porta, um puxador diferente. Mas também existiam outros interesses, além de se buscar um mercado para os produtos. Eu precisava também de um local onde eu pudesse fazer investimentos, onde tinha uma falta de algum produto ou de algum serviço que, por não existir e eu soubesse fazer, eu pudesse vender o meu produto. Mas também era a África e a Ásia uma fonte de matéria-prima para os produtores industriais europeus. Mas se eu puder achar direto ouro e diamante, ora, eu consumo diversas etapas, eu pulo diversas etapas em direção à riqueza. Se eu achar petróleo, o petróleo também já era uma fonte de energia. E tinha terra e mão de obra barata. A Europa não tinha mais, os países europeus não tinham mais como aumentar suas áreas territoriais, porque se ele cresce de um lado, ele está engolindo a terra do país vizinho, e isto não ficará muito bem. Então, se queria na África plantar principalmente café, cana-de-açúcar, amendoim, cacau e frutas, que seriam todas levadas para consumo na Europa. Havia então uma necessidade de se acertar de que maneira seria possível fazer uma partilha da África sem que houvesse possibilidade de conflito. Mas este conflito, decorrente de diversos outros aspectos, vai acontecer. Vai ser a Primeira Guerra Mundial. Tensões vão acontecer por se querer áreas e elas não existirem áreas suficientes para dividir para todo mundo. Mas antes de começar a guerra, vamos fazer uma conferência para ver se a gente entra num acerto sem que haja um conflito entre os nossos países que todos terão a perder. Então vamos para uma conferência que foi em fevereiro de 1885, que ficou conhecida como a Conferência de Berlim. Reuniu
Todo mundo que estava interessado, europeu, interessado na partilha da África, mas não compareceu nenhum africano. Ele não foi perguntado para ele se ele queria ser ocupado pelo francês ou pelo inglês. E os territórios assim foram divididos, independente de quem estava dentro ou fora de cada uma dessas peças. Então a Conferência de Berlim acertou, dentre outras coisas, a livre navegação no rio Congo e Níger. Quem quisesse entrar, fosse para a África adentro, seguindo por esses rios, não tinha problema, podia seguir. Então a nação europeia que ocupasse um determinado território só teria direito se comunicasse essa ocupação aos demais países. Mas não era só chegar e ocupar, botar uma pessoa lá e dizer que o terreno é francês, é português, é alemão. Não. Ele tinha que enviar uma autoridade com todo o aparato que uma autoridade precisa. Força militar, suprimento, soldado, explorador, carpinteiro, marceneiro. E que os exploradores europeus e missionários europeus deveriam ter direitos especiais para andar por todo e qualquer território. Os países deveriam ainda reconhecer o Estado Livre do Congo, que ficava bem no centro da África, como uma propriedade particular do rei Leopoldo II. Então foram essas divisões consolidadas por acordos bilaterais que aconteceram nos anos posteriores a 1885. De tal forma que em 1910 a África estava toda dividida. Toda dividida. Raros eram os territórios ocupados originalmente por povos africanos. Então a África ficou assim dividida. Essa parte azul aqui em cima, no norte, uma terra francesa. Aqui bem no centro da África, o Congo belga, propriedade particular do rei da Bélgica. Uma região aqui, aproximadamente onde é o Egito, e um território anglo-egípcio-sudanês. E assim a África ficou toda dividida com Angola, Portugal, e Moçambique, Portugal. Nesta conferência, Portugal queria que esse trecho aqui entre Angola e Moçambique, cortando o sul da África, também ficasse português. Não, todo mundo chiou, estrilou, e a Angola e Moçambique ficaram só Angola e Moçambique. Não aumentou os territórios para que elas fossem unificadas. Então, quem pegou mais ou menos uma leve passada, o quê? A França teve como principal reduto Argélia. Os belgas tiveram o Estado Livre do Congo, que era propriedade particular do rei Leopoldo II. Os britânicos, olha a quantidade: o Egito, o Sudão, Uganda, Quênia e Rodésia. Portugal, com Angola e Moçambique, conquistados no tempo das grandes navegações, 1500, 1450, nessa fase. Neste período agora, Portugal não estava se industrializando. Ele comprava as coisas que ele precisava já na fase da industrialização, da Revolução Industrial, da Inglaterra, que era uma aliada antiga, muito antiga, de Portugal. Também tinham terras a Alemanha, a Espanha e a Itália numa proporção bem menor. Mas vamos ver.
quais foram os fatores que levaram a que os africanos passassem a lutar, a buscar a sua independência das metrópoles. Então, algumas coisas foram acontecendo paulatinamente. Então, a luta dos africanos pela independência, um dos fatores que vai pesar foi o enfraquecimento das potências europeias após as grandes perdas que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial. Perderam muita gente, muitos soldados. Então, movimentos como pan-africanismo e negritude, que serviam para estimular e difundir a necessidade de lutar contra a metrópole. Então, o pan-africanismo era um movimento político-ideológico que surgiu como uma forma de resistência. Visava transformar a situação da raça negra, que era praticamente escrava em suas próprias terras. E depois um movimento chamado negritude, era um movimento político literário, surgido no final dos anos 30, que alimentavam ideias de independência africana. Peças de teatro, histórias contadas. E aí vamos ver também que estimulou esse movimento pressões exercidas pela comunidade internacional. Então, após a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações. Nós já vimos isso. Ela fracassou porque teve uma baixa adesão. Estados Unidos, União Soviética, Alemanha não participavam da Liga das Nações. Pela baixa adesão, pela baixa capacidade de influenciar, não deu certo, fracassou. Mas após a Segunda Guerra Mundial vai surgir a ONU, a Organização das Nações Unidas, mais bem estruturada, com maior aceitação. E a ONU, numa das suas finalidades, vai dizer que um dos objetivos da ONU é lutar pela melhoria da situação dos povos e das nações. Então, a ONU vai começar a realizar pressão pela independência das colônias africanas e asiáticas. Vamos ver como é que chegou na ONU. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram uma das maiores potências do globo. Aí o presidente dos Estados Unidos propõe: vamos criar uma organização que possa congregar todas as nações para a solução de problemas e não se precise ir à guerra. Uma organização que vai servir de árbitro nos conflitos internacionais, que possa garantir a paz mundial, cuja sede será em Genebra, na Suíça. Ora, ele pregou, mas não participou, nem Estados Unidos, nem a Alemanha, nem a Rússia. A Liga ficou enfraquecida. Aí o Japão decide invadir a Manchúria, na China. A Liga das Nações também não consegue impedir que o Japão invadisse a Manchúria. Muito bem. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, preocupados todos com a paz mundial, 50 nações se reúnem na Conferência de São Francisco e criam a Organização das Nações Unidas, cuja sede seria em Nova York. E o objetivo era preservar a paz e a segurança do mundo, promover a cooperação internacional, incentivar o respeito aos direitos individuais e coletivos dos seres humanos. Ora, este último vai exatamente na defesa da independência dos países colonizados. Esta parte que nós vamos ver da ONU é interessante, porque ano que vem, o 9º ano, já participa da seleção do pessoal que vai conhecer a ONU nos Estados Unidos. Então vamos começar a ter uma ideia de como é que é a estrutura da ONU. Ela tem 6 principais órgãos: Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Secretariado, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça. Assembleia Geral, formada por todos os países membros.
eles vão debater temas relacionados à segurança, à paz e à justiça. O secretariado é dirigido pelo secretário-geral, que administra a ONU como um todo. A ONU é mantida por contribuições que todos os países fazem. Depois vem Conselho Econômico e Social, que é formado por diversos órgãos. A Unesco, voltada para a educação, a ciência e a cultura. A FAO, para a agricultura e alimentação. O Unicef, para a infância. A OMS, voltada para a saúde. Fundo Monetário Internacional, voltado para as finanças dos diversos países. Em caso de necessidade, o Fundo Monetário pode emprestar recurso para os países. E o BIRD, Banco para a Reconstrução e Desenvolvimento. Neste ponto, vimos até a ONU, e a ONU, com essa nova estrutura, ela começou a pressionar mais e mais para a independência das colônias africanas e asiáticas. Vamos estudar para que possamos ser promovidos ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.